Bora pra uma festa? Vai ser muito maneira essa festa. Vai ter um monte de gente da hora lá. Um monte de galera descolada, um monte de galera divertida. Geral tá indo, pô. Bora pra uma festa? Ah, não precisa se preocupar se você não tem dinheiro pra ir não, pô. Vai tá tudo na faixa. Tudo dominado. Pode ficar tranquilo. Bora lá. Bora pra uma festa? Pô, que bom que você veio. Que maneiro. Da hora. Que bom que você tá aqui. Então, bora curtir essa festa, pô. Ali, ó. Tá bem ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ali, ó. Ali tá o bar. Cola lá, pô. É open bar. Pode beber até cair. Pode curtir. Hoje é dia pra isso. Não se preocupa com mais nada não, pô. Não se preocupa com mais nada. É hora de curtir. Só curtir. Pô. Tu deu mó vexame ontem, hein? Mó vexame. Vomitou em tudo quanto foi lado. Foi expulso da festa pelo segurança. Bebeu todas. Tu não sabe curtir não, pô. Qual foi? Tu não sabe beber? Tu não sabe se drogar? Tu não sabe controlar a onda? Qual é? Tu deu mó vexame, pô. Qual foi? Bora pra uma festa. Vai ter mais uma semana que vem. Bora lá. Bora pra uma festa. Tudo isso daqui que eu comecei esse vídeo desse jeito meio idiota. Meio cringe, como diria a juventude. É só pra pensar um pouco sobre a questão dos vícios. Mais uma vez. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Quando a gente tá no começo da vida do vício, tudo é divertido, tudo é festa, tudo é maneiro. É da hora sentir o efeito das drogas, é da hora sentir o efeito da bebedeira, é da hora tá no lugar, é da hora tá nos bares, é da hora tá nas festas por aí. Tudo isso é muito da hora. Você sente muito prazer, você conhece muita gente, você vai se sentindo parte daquele grupo. Você consegue começar a sentir essa conexão meio tribal. Porque você vê que tá todo mundo na mesma, tá todo mundo igual, tá todo mundo curtindo. Não é isso? O grande ideal de uma festa? Curtir um monte. Mas curtir o quê? Depois que a gente para pra pensar, no final das contas, o que a gente tá curtindo? Quando a gente vai pra uma festa, a gente tem um monte de barulho, um monte de gente desconhecida, aglomerada num lugar só, é fila pra tudo. É banheiro lotado, é preço caro, tudo que você vai fazer você tem que ficar esperando e ainda pagar caro pra isso. E o vício também é muito parecido com essa ideia da festa. Você paga caro pra manter o teu vício, você vai pra lugares arriscados, muitas vezes rodeado de polícia. Muitas vezes você passa por enquadro, muitas vezes você coloca o seu na reta pra conseguir descolar a parada que você quer. E no final das contas, pra quê? Qual que é o propósito disso? O que você ganha com isso? E eu fiquei pensando nessa questão entre a festa e o vício. Eu lembro que quando eu comecei a beber, foi muito pra essa questão da sociabilização. Eu queria ser uma pessoa mais sociável. Eu era muito tímido, extremamente tímido. E eu percebi que a bebida fazia com que essa timidez simplesmente sumisse. E era tudo que eu precisava. Era tudo que um adolescente tímido precisava. Aprender a falar, aprender a se expressar e saber lidar com os outros. Porque eu tinha medo de falar com as pessoas, eu tinha medo da rejeição, eu tinha medo de não conseguir desenrolar uma conversa, morrer o assunto e ficar aquele climão. Eu tinha medo de ser chato. E quando eu comecei a beber foi muito para essa ideia de que bebendo eu ia conseguir me comunicar melhor, eu ia conseguir ter essa ousadia, essa coragem de poder falar com as pessoas, principalmente as pessoas que eu não conhecia ou as pessoas que eu até já sabia quem era, mas não tinha uma certa intimidade. Mas depois de um tempo, depois que você já tá
anos bebendo, você vê que não é o álcool mais que te torna uma pessoa engraçada, que te torna uma pessoa divertida, que te torna uma pessoa agradável de se ter por perto. Você vê que você se tornou aquela pessoa. Então, você não precisa mais da bebida para aquilo. Você já é a pessoa que você queria ser. Você já se tornou uma pessoa sociável, comunicativa e que sabe estar nos lugares e que não vai ficar desesperada quando tiver que conhecer uma pessoa nova. Você mudou. Parabéns. Você alcançou o que você queria. Então você não precisa mais da bebida para isso. E o problema é que, assim como na festa, às vezes a gente não tá com vontade de ir, mas a gente acaba cedendo. A gente vai porque alguém chamou, porque alguém pagou o ingresso, ou porque a gente não vai precisar pagar para entrar, ou só porque a gente tá entediado e a gente vai para essa festa. E começa a curtir, digamos assim, começa a beber e tudo mais, começa a se soltar, começa a sentir o efeito, começa a se sentir bem naquele meio. Quando a gente chega, a gente sente uma estranheza, fica meio perdido, meio deslocado, se incomoda com o barulho, se incomoda com o tumulto, mas depois de umas 2 ou 3 doses, aquele ambiente esquisito já começa a se tornar meio familiar. E isso também acontece com o vício. Nos primeiros momentos, você toma um porre ou você usa uma substância qualquer e você sente um efeito estranho. Às vezes é prazeroso, mas é estranho, principalmente no outro dia. Quando você acorda de ressaca ou quando você acorda pensando no que você usou. E essa sensação de estranheza, ela começa a passar depois de algumas vezes. Então, assim como na festa, depois de um tempo você já tomou algumas doses, você já está mais familiarizado com o ambiente, com o vício também. Depois de algumas vezes usando e sofrendo a ressaca ou sentindo as consequências da droga, você também já vai começar a se sentir mais familiarizado. Já não vai ser mais tão assustador, você já sabe como controlar e você já sabe o que esperar. Você já sabe que não vai passar daquilo. E que o outro dia você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Pode ser meio difícil, você pode ficar com dor de cabeça o dia inteiro, com dor no corpo, às vezes com febre, às vezes com o coração a 1000, às vezes com o estômago todo zoado, mas você vai sobreviver. E você começa a entender que tá tranquilo. É desconfortável, mas é bom ao mesmo tempo. Porque o prazer que você sente na hora é muito superior ao desconforto que você vai sentir no dia seguinte. E também, assim como na festa, depois de um certo tempo, talvez você começou a perder o bom senso. Talvez você começou a fazer coisas que você não faria. Talvez você é uma pessoa tímida e nunca dançaria. Mas de repente você se vê dançando na frente de todo mundo. De repente você se vê até tentando subir um palco, se você tiver uma festa que tenha um palco. Ou você se vê cantando. Ou você se vê fazendo amizades com um monte de pessoa. E você vê que você está desenrolando a conversa de um jeito que não aconteceria normalmente. Então você vê que você começou a mudar. Algumas dessas mudanças podem ser positivas, como eu falei anteriormente, e elas podem acabar ficando para a vida. Mas outras situações você pode acabar vendo, puxando para o lado do vício mais uma vez, que você deixou de ter princípios. Você deixou de se importar com os outros e você deixou de ter aquela medida entre isso é bom de se fazer para mim e para os outros ou isso é ruim. Você perde um pouco do bom senso passado um certo tempo e as coisas que antes você falava que você jamais faria, de repente você está fazendo. Por exemplo, às vezes você, quando era mais novo, olhava uma pessoa bebendo numa segunda-feira e você pensava, pô, jamais faria isso. Depois de certo tempo que você já está na rotina do vício, você se vê bebendo numa segunda-feira, à tarde ou até de manhã, e você acha normal. Você acha tranquilo. E isso só vai se intensificado
quando todas as pessoas ao seu redor também têm o mesmo comportamento. Porque assim como na festa, que a gente começa a se sentir mais à vontade, na vida do vício, a gente também vai começar a se sentir mais à vontade com as pessoas que estão ali. E se tá todo mundo viciado, se tá todo mundo na mesma, a gente normaliza essa sensação de irresponsabilidade, essa sensação de não se importar com os outros, não se importar com o amanhã, não se importar com nada e só se importar com a parada que a gente usa, com a substância. E quando a gente começa a chegar nesse ponto da normalização, porque tá todo mundo fazendo, que tá todo mundo igual, porque a gente é mais a gente já faz parte daquela tribo, fica cada vez mais difícil da gente sair. E, assim como na festa, no exemplo anterior, do começo do vídeo, a pessoa perdeu o controle, bebeu mais do que deveria e vomitou por todo lado e perdeu o controle e talvez teve até um apagão e acordou no outro dia sem saber o que fazer. E também acordou sem saber ou sem se lembrar do que tinha feito. E o vício também. No final das contas, a gente chega num estágio que a gente já não sabe mais o que está fazendo e já não tem o mínimo controle. Mas a gente ainda continua com a ilusão de que está tudo bem. E a gente continua com a ilusão de que a gente consegue parar a hora que a gente quer. Mas quando a gente menos se dá conta, a gente está completamente dominado. E a gente vive em função da substância. E essa é a tal da fase da negação. Quando a gente acha que está bem, mas todo mundo e todos os resultados apontam para o contrário. Mas a gente continua mentindo para si mesmo. A gente continua falando que está tudo bem, que a gente para na hora que a gente quer, que está tudo dominado, que está tudo sob controle. E que não está fazendo mal. E que é o nosso estilo de vida. E que a vida é uma festa mesmo. E que a gente tem que continuar vivendo. E chega um ponto que não tem mais como negar. Chega um ponto que a gente vai olhar e vai falar: tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar. E talvez essa hora demore a chegar. No meu caso demorou bastante. Mas quando ela chega, a gente olha pra trás e a gente começa a ter essa percepção de não ver sentido naquilo que a gente fazia mais. A gente olha e pensa: mas por que eu passei tanto tempo nessa festa? Por que eu perdi dinheiro, perdi saúde, perdi tempo, perdi oportunidades dentro dessa festa? E é aí que a gente começa a se perguntar e começa a mudar. Mas para chegar nisso a gente tem que querer. E assim como na festa, a gente tem que saber a hora de ir embora e voltar para a vida real. Voltar para a vida real e começar a fazer tudo de novo. Então, tarefa de casa para você é identificar qual mentira que você tem contado para você mesmo. Até a próxima. Valeu!